Boa noite, pessoal. Passei para gravar aqui uma, uma aula revisão, né? Alguma coisa que a gente possa atender alguns anseios dos colegas. Deixa eu tocar nesse assunto aqui. Nós temos um plano de ensino para seguir e eu tenho aqui, vou procurar ticar aqui aquilo que a gente já deu aula em sala e compartilhou por vezes alguns materiais. Nós começamos aqui, só para ter certeza se nós estamos cumprindo com o combinado, né? Então, nós aqui, vou colocar em azul aquilo que nós já fizemos. Então, assim, é claro que eu imagino que todos percebam que a gente já fez a apresentação da universidade, do curso, da disciplina, do plano de ensino, demos esclarecimentos sobre metodologia, especialmente a metodologia que a gente chama de sala de aula invertida, onde se pressupõe que o aluno esteja olhando os materiais que foram compartilhados no nosso drive comum ali, né, no nosso Google Classroom, a bibliografia e outros aspectos gerais do curso. Tudo isso aqui foi apresentado no primeiro dia de aula. Em seguida, nós falamos sobre ciência... Não, isso aqui não. Depois nós vamos falar aqui sobre a importância de você entender ciência jurídica, a ciência jurídica como um estudo científico, né? Uma percepção de que nós estamos no campo acadêmico e não no método de escola, de ensino mais pedagógico, voltado a crianças e adolescentes. Nós estamos já num ambiente universitário, onde pressupõe-se que nós temos já jovens adultos que têm uma bagagem, já sabem estudar, já sabem se comportar, já sabem a importância do autoestudo, etc. E nos interessava, nesse ponto, contar que isso é uma atividade de pesquisa científica, que há uma evolução histórica desse campo do direito e que esse pensamento jurídico ele evolui conforme evolui a sociedade. Nós compartilhamos alguns fragmentos de texto sobre escolas científicas do direito, conversamos sobre direito e moral, aqueles debates que a gente tenta fazer com vocês, para vocês refletirem, pensarem sobre o papel do operador do direito, o papel da moral coletiva, da moral individual ou da ética, né, que é uma coisa mais coletiva. Então, nós falamos sobre direito e moral em alguns momentos, em várias aulas, para falar a verdade. E fontes do direito. Então, aqui nós conversamos em vários momentos sobre a fonte do direito, sobre os ramos do direito, sobre entender o direito como uma grande árvore, né, com seus ramos do direito, entender que a lei é a principal fonte do direito. Conversamos sobre a própria evolução da legislação e da norma jurídica, falamos sobre a teoria tripartite de Miguel Reale. Nós estimulamos assim, o pensamento de você entender o operador do direito como assim, alguém que busca a equidade, que busca a justiça. Por vezes eu falei que nós somos uma espécie assim, de médicos da sociedade, né? A sociedade, quando tem uma doença, ela procura um médico social, que pode ser ali o advogado, o delegado, o promotor público, o juiz. Esses operadores do direito, eles são quase que assim, médicos, uma medicina contra os males da sociedade, né? Da convivência em sociedade. Nas últimas aulas, nós provocamos uma pesquisa sobre o que é o sistema jurídico brasileiro, como que ele está organizado, ordenado, né? Então, esse tipo de tema foi tratado tanto lá naquela atividade dos cartazes, quanto na atividade em sala de aula. Pudemos falar também
já de temas como direito natural, direito positivo, direito subjetivo, direito objetivo, tanto em textos quanto em sala de aula, porque esses assuntos eles foram sendo mesclados, direito público, direito privado, né? Ramos do direito, isso são assuntos de caráter interdisciplinar. Nós fomos falando deles ao mesmo tempo que estávamos tratando outros temas. Falamos também da evolução das gerações de direito, né? Como que o direito ele sai de um direito muito básico de primeira geração até chegar num direito meta-individual, difuso ou coletivo, que é um direito já de terceira e de quarta geração. Então, nós tivemos a discussão sobre direitos humanos, né? Como é que a gente evoluiu com esses direitos. Tivemos aqui também textos sobre elementos essenciais para a aplicação da norma. Espero que vocês tenham revisitado esse material. Fizemos reflexão sobre a justiça como sendo um fundamento da norma, né? A justiça, essa justiça que traz paz social, provocando um pouco a reflexão, alguns acontecimentos que a gente pode notar pela imprensa, como é que o operador do direito ele tem que estar comprometido com os mais fragilizados, com aqueles que têm o seu direito, são portadores do direito, mas aqueles que têm o seu direito vilipendiado, como que você atua, como você deve se sensibilizar com os mais pobres, os mais favorecidos, em busca de uma justiça social. Temos aqui, na última aula, foi distribuído para vocês um capítulo de livro, né, que eu espero que vocês estejam compartilhando o documento, fazendo o autoestudo sobre um capítulo de livro. Para quê? Para que você possa, dentro do conceito de aula invertida, que você possa depois vir para a sala de aula e ter uma participação mais ativa, porque você leu a mesma coisa que outros colegas leram e você possa compartilhar o seu conhecimento, né? Existem alguns temas que também vocês já viram em outras disciplinas, a gente conversou, né? Estou aqui grifando de azul aqueles temas que vocês têm, que a gente foi conversando e percebendo que você já estava vendo isso também em outras disciplinas, e nós fomos tentando costurar, né? Costurar esse tipo de tema que é transversal. O que é um tema transversal? Aquele que transpassa várias disciplinas que você está tendo. Então, esses temas como quem que é pessoa natural, quem que é pessoa jurídica, o que é um direito adquirido, o que é um ato jurídico, o que é coisa julgada, né? Essa visão mais assim abrangente foi também citada em sala de aulas e por vezes esteve presente nos textos que a gente espero que nós tenhamos todos lido o material que foi compartilhado. Então, eu estou repassando isso um pouco para também preparar a próxima aula e, ao mesmo tempo, preparar vocês já tiveram tempo para que pudessem agora ser melhor cobrados, no sentido de exercitar, cobrar até onde você compreendeu esses temas, até onde você possa ser capaz de aplicar isso, exemplo, né? Numa prova ou mesmo numa questão de concurso, se você já fez a lição de casa, né? Se você já fez aquela leitura, a releitura, eu sempre insisti muito na releitura, a revisitação de conteúdos, imagino que outros professores estão fazendo isso. Então, estou aqui lendo, direitos objetivo e direito subjetivo, já é de domínio de vocês. Estou olhando aqui lista de presença, estou vendo aqui o material também aqui do dia 19/2, textos, 1, 2, 3 páginas que já deveriam ter lido, né, já absorvido esse conhecimento, feito perguntas, se fosse o caso, os sistemas legais, os sistemas jurídicos em tese,
Vocês fizeram redação, interpretação de texto, que foi considerado quando na análise. Estou aqui folheando minhas anotações. Direito e moral, forneci um texto pequeno. Escolas científicas do direito, conceitos de equidade e justiça, gerações de direitos humanos. Aqui no dia 8 de março, a gente falou sobre fontes do direito. Dia 18 de março, forneci um texto para vocês para fazer discussão em dupla, né? Com 3 questões para fazer reflexão, elas podem voltar a ser cobradas. Material na lousa, dia 18/3, também quando eu discuti com vocês um básico de como é que as leis são formadas, né? Já que a lei é a fonte primária do direito, como é que se dá uma revisãozinha, como é que se dá o processo de construção de uma norma jurídica, como é que uma lei tramita no Congresso, o básico, né, pessoal? O básico. Ó, dia 11 de março, nós tivemos, dia 11 de março, um formulário com 5 questões, um exercício, né? Nós tivemos aqui a prova, tivemos a atividade dos cartazes. Dia 25 de março, nós discutimos aqui um direito em construção, direito à felicidade, um tema para você ter noção de como que o direito é uma coisa viva, né? Como é que ele se constrói à medida em que certas conquistas da sociedade vão acontecendo, como que outros desafios são impostos à sociedade, né? Então, esse vídeo aqui, ele vem no sentido de fazer uma reflexão sobre os conteúdos que já foram conversados em sala de aula, alguns com temas já compartilhados para estudo, e eu volto já com uma outra gravação, onde eu vou repassar aqui o que nós compartilhamos na nosso grupo de estudo, e para você conferir se não ficou nada para trás, se você está fazendo seus estudos, as leituras que o professor está pedindo. Pois bem, estamos aqui olhando aqui o nosso grupo de estudo, chamado Grupo de Estudo B, onde você tem um mural, onde você visualiza as últimas postagens, né, a aba mural, e tem a aba atividades. Na aba atividades, eu registro a cada dia a aula e qual foi o tema central da aula, e não todo o material, tá certo? Então, aqui fica um alerta. Existem coisas que o professor fala em sala de aula que ele não compartilha, né? E existem coisas, textos e outros materiais que ele compartilha. Então, aquele colega que está anotando o que o professor fala, que está construindo ali o seu caderno com as suas anotações, tem um material mais importante para estudar. Aquele que só está contando com o que o professor compartilha é o básico, né? Muito mínimo ali. Que então serve para você fazer uma revisão, mas é importante as suas anotações em sala de aula. No dia 23 de fevereiro, por exemplo, a gente forneceu texto para incentivar a leitura, né? Tenho a impressão que há muita dificuldade ainda de se concentrar para a leitura. Então, a gente colocou textos para a leitura. Dia 26 de fevereiro, 2 vídeos que dialogam com a aula. No dia 1º de março, a gente trabalhou com uma ferramenta chamada Kahoot, né? Para você aprender de uma maneira mais lúdica. Depois, aqui, 4 de março, a evolução histórica dos direitos humanos. A atividade domiciliar, uma leitura que não deve demorar mais que 8 a 10 minutos, e textos para que você pudesse ler antes de chegar em sala de aula, né? Dia 8 de março, a gente repostou um link aqui para o capítulo de livro, né? Capítulo de livro,
dia 8 de março. A gente tocou no assunto também da LINDB, né, que você já tem essa disciplina em outra matéria. Nós fizemos aquela sessão de mais 5 vídeos para revisar os temas, dia 14 de março. Dia 18 de março. Dia 22, fiz uma reflexão aqui, onde eu mandei um texto para que vocês, ao ler esse texto, pudessem refletir comigo a mensagem, o que deveríamos estar absorvendo. Passei aqui o que deveria estudar para a prova P1. Depois nós falamos de inscrições para aqueles que querem, no futuro, fazer comigo iniciação científica ou gostariam que eu fosse seu orientador. Então, eu já precisava conhecer as pessoas que têm essa identificação de interesses. Os gabaritos e explicações da P1 são importantes, né, porque a correção da prova compartilhada aqui com vocês. Aula, lousa digital, né, planejamento, preparação de aula e mais alguns recados que a gente tem subido para vocês, né? Paramos aqui no recado sobre a nossa jornada de aprendizagem, que só faz sentido nesse conceito de aula invertida se você vem fazendo as leituras recomendadas, que não são muitas, né? Diga-se de passagem, são relativamente poucas. Repito, aquele colega que se preparou antes da aula e ele teve tempo para isso, ele pode, com certeza, participar mais ativamente da sala de aula, trazendo o seu ponto de vista para junto dos colegas. Aquele colega que não se preparou para a aula, aquele que está só esperando a fala do professor, ele claro que ali, como ele está tendo contato pela primeira vez com a matéria, ele, por vezes, não tem condição de participar da aula mais ativamente, porque, obviamente, não entendeu o método, que é me preparar para um encontro, né? Me preparar para uma reunião, me preparar para estar numa aula e ter ideias para compartilhar com o meu grupo de estudo. No fundo, é isso, tá certo? Então, eu estou encerrando por aqui, no sentido de que estou aqui refletindo comigo o que caminho que nós vamos agora, né? Nós temos o mês de maio e o mês de junho, e qual o caminho que a gente vai adotar daqui para frente. Tenho a impressão que a gente vai ter que acelerar um pouquinho o aprendizado e tentar agora concentrar mais energia com vocês, já que vocês já estão bem familiarizados com as matérias todas, né? E podem dar um pouco mais, pode se mergulhar um pouquinho mais profundo no aprendizado, tá bom? Então, leiam, releiam, prestem atenção naquele último capítulo do livro. Agora eu estou me programando, em toda aula nós vamos ter algum tipo de avaliação, algum tipo de exercício que vai ajudar a construir a sua avaliação, tá certo? De maneira que aquele colega que eventualmente está ali não frequentando as aulas ou faltando mesmo, né? Que às vezes está na faculdade, mas não entrou na sala de aula, ou faltou efetivamente. Essas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade, porque vão depender muito da prova, e a prova tende a ser uma prova um pouco mais difícil do que foi a primeira, então, dado que nós estamos acumulando conhecimento, acumulando material. Então, esse vídeo aqui é para a gente repensar aqui os nossos 2 primeiros meses, como é que fomos juntos, e temos maio e junho aí para algumas aulas para fechar. Os conteúdos já foram tocados, os conteúdos, provavelmente a gente vai fazer uma revisitação disso, e nós vamos ter que agora subir um degrau, né? Subir um ponto onde, uma vez que você já leu, já estudou, já ouviu o professor falar sobre aquilo, ao ser colocado à prova o seu conhecimento, você vai ter condição de avançar no aprendizado, não mais com a noção básica, mas com um passo além, uma coisinha um pouco mais profunda do que foi visto até agora.